Olá, pessoal do primeiro ano. Então, hoje em Biologia, nós vamos usar o livro didático nas páginas 9 a 14 e o livro de atividade nas páginas 10 a 12. Lembrando que o livro didático, volume 3, tá bem? Bom, na página 9 tem um conteúdo aqui para nós que fala sobre o funcionamento dos genes. Na aula anterior, a gente viu como é que faz a duplicação e transcrição do RNA, do DNA, tá? Então, aqui agora nós vamos ver como forma os genes, tá? E a síntese de proteínas. Então, para nós tá falando aqui que cada cromossomo é formado por um filamento de DNA com inúmeros genes, tá? Então, cada xizinho aquele, todo espiralaladinho, ele é formado por inúmeros genes, por inúmeras características do DNA, tá? Aqui nós vamos ter várias informações químicas, tá? Para a síntese das moléculas, certo? Bom, os genes, é através dos genes, no caso do DNA, que tem a síntese de proteína, tá? Lembrem que a proteína é importantíssima para o ser vivo, para as funções vitais dele e para mantê-lo vivo, né? E aí aqui embaixo tá falando para nós que as proteínas, elas são moléculas orgânicas que apresentam funções estruturais, enzimáticas e hormonais, além de formar anticorpos e determinar as características do indivíduo. Então aqui tá falando para nós algumas funções importantíssimas das proteínas no nosso corpo, tá bem? Bom, depois aqui tá falando para nós que os genes, que nos genes a informação é encontrada por uma forma de sequência de nucleotídeos ao longo da cadeia do DNA, tá? Então, lembrem lá que o DNA ele é formado por nucleotídeos, por aquelas cadeias, né? Guanina, citosina, timina e adenina. E é essa sequência aqui que vai dar o início, né, para a formação da proteína, para a síntese dessa proteína específica, tá? Bom, ó, para que a sequência de nucleotídeos dos genes seja convertida em proteínas, ocorre a transcrição com a formação do RNA mensageiro e, posteriormente, a tradução, na qual ocorre a decodificação da síntese de proteínas por meio dos ribossomos. Então, nós vamos ter o DNA que vai se abrir, se espiralar para acontecer a transcrição do RNA, como nós vimos na aula passada. Depois que o RNA é formado, a partir das trincas de nucleotídeo, dos trios de nucleotídeos presentes no RNA, nós vamos ter a tradução, a formação das proteínas, tá? Por quê? Porque através dessas trincas de nucleotídeos, nós vamos ter as sequências de aminoácidos. Sim, proteínas são formadas a partir de sequências de aminoácidos, tá? Mas não se preocupe, agora com calma a gente vai ver melhor tudo isso, tá bem? Então, aqui tá falando sobre o código genético, ó, que o DNA apresenta 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas em seus nucleotídeos. Então, vamos lá, adenina, timina, citosina e guanina, que foi o que eu falei para vocês. E essas bases constituem uma linguagem genética. Então, é elas que vão fazer toda a função de formar o RNA e depois as proteínas, tá bem? Os nucleotídeos precisam ser decodificados em 20 diferentes tipos de aminoácidos, que são as estruturas que, em diferentes arranjos, formam as proteínas. Então, as sequências de aminoácidos vão formar as proteínas.
cada sequência diferente forma um aminoácido diferente, tá? Ó, depois de terminada a transcrição do RNA, o RNA sai do núcleo para o citoplasma, levando a sequência de nucleotídeos com as respectivas bases nitrogenadas. Isso a gente já tinha visto, tá? Que o DNA ele é transcrito e depois ele vai lá para a parte da célula que é necessária, tá bem? Bom, aí aqui para nós diz que cada 3 bases consecutivas de RNA, cada trinca de RNA, aqui é DNA, tá, gente? O RNA, no lugar do T teria o U, tá? Da timina anterior a C. Cada trinca desse RNA corresponde a um código para a posição do aminoácido. Então, cada trinca vai formar um aminoácido diferente, tá bem? Bom, durante a síntese de proteína, cada trinca, ó, corresponde a um código que determina a posição de um aminoácido. Esse trio de bases denomina-se códon. Então, cada trio de bases do RNA que vai formar um aminoácido, ele é chamado de códon, tá? Como se fosse um código para a formação do aminoácido, ok? Existem 64 composições possíveis de bases nitrogenadas nos códons, tá? E os respectivos aminoácidos se ligam a eles. Essas sequências ocorrem porque as 4 bases do RNA, adenina, guanina, uracila e citosina, se organizam em trincas, formando um códon. Portanto, tem-se 4 na 3, 64. Que é o número possível de sequências diferentes de códons para 20 tipos de aminoácidos. Então, 64 códons vão formar 20 tipos de aminoácidos diferentes. Então, quer dizer que 2 códons diferentes podem formar o mesmo aminoácido, tá? Ó, aí nós temos os códons terminais ou de terminação, que podem ser 3. Então, uracila, guanina e adenina, uracila, adenina, adenina, uracila, adenina e guanina, tá? Quando aparecer qualquer um destes 3 códons, dessas trincas, a sequência de tradução, né, do RNA para proteína, a formação dos aminoácidos, ele termina, tá? Ó, esses códons são assim denominados porque iniciam o final da cadeia de aminoácidos, indicam o final da cadeia de aminoácidos, tá? Então, ali acaba, não vai ter mais sequências de aminoácidos, tá certo? Por isso, existem 61 códons ativos. Então, daqueles 64, nós temos apenas 61 que vão formar aminoácidos que são ativos, tá? Bom, indo ali para a página 10, tá mostrando para nós a sequência de códons, né, de códigos e qual aminoácido cada um produz, tá? Sora, preciso gravar isso? Não, gente, não precisa, tá? Geralmente, quando vim falando num exercício, em alguma coisa, ele vai dizer qual aminoácido aquela sequência forma, tá? Então, aqui, ó, tem as sequências, ó, e aí tem o nome dos aminoácidos. Olha aqui, ó, esse aqui é um códon de iniciação, então, o que quer dizer? Quando ele tá presente, começa a formação da sequência de aminoácidos, tá? Aqui, ó, nós temos os códons terminais. E aqui são os nomes dos aminoácidos em que cada códon forma. Vocês estão vendo que
mas vários códons podem formar o mesmo aminoácido, tá? Ó, vários códons podem formar o mesmo aminoácido. Por que nós temos cadeias de aminoácidos diferentes e, consequentemente, formação de proteínas diferentes? Porque o que modifica a formação da proteína é a sequência, a posição em que cada aminoácido está presente na sequência do lado do RNA, tá? Então, isso faz com que as proteínas e as sequências de aminoácidos sejam diferentes, tá? Aqui embaixo para nós tá falando que códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido, que é isso que a gente acabou de falar, tá? Motivo pelo qual pode-se dizer que o código genético é degenerado, tá? Então, quando perguntar lá para vocês, por que dizemos que o código genético é degenerado? É porque códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Olha aqui, ó. Aqui mesmo, por exemplo, nós temos 4 códons que são diferentes entre si, ó, estão vendo? E eles formam o mesmo aminoácido, tá bem? Bom, aí diz aqui pra nós, ó, que somente a metionina e o triptofano são especificados por um único códon, tá? Então, esses dois aminoácidos são os únicos que só tem um códon específico para eles, tá? Por isso, são os aminoácidos menos abundantes nas proteínas. Porque como a gente só tem um códon, só quando aquele códon aparecer que aquele aminoácido vai aparecer, tá? Bom, a existência desses sinônimos pode influenciar as mutações. Então, o fato de termos códons que formam o mesmo aminoácido pode fazer com que algumas mutações aconteçam lá na formação de proteína, tá? Ó, por exemplo, se a alteração ocorrer em apenas uma base nitrogenada, pode não ocorrer a substituição do aminoácido. O códon, ó, UUA codifica o aminoácido leucina. Se a última base for substituída por uma guanina, será formado o códon UUG, uracila e guanina, que também codifica o aminoácido leucina. Então, o que está falando aqui para nós? Quando a gente tem a troca de apenas olha aqui, ó, uma basezinha, às vezes não acontece problemas na formação do aminoácido. Às vezes nós temos o mesmo aminoácido sendo formado, tá? Porque vocês já notaram que o início, né, na realidade as duas primeiras letras são as mesmas. O que muda para formar o aminoácido é a última letra, ó. E aqui, ó, toda a mudança na última letra da trinca vai formar o mesmo aminoácido. O problema de mutação é quando tem uma alteração maior, tem uma alteração nas duas, né, em duas bases nitrogenadas. Aí modifica completamente o aminoácido e pode afetar na formação da proteína, tá bem? Aí diz para nós que se o códon uracila-adenina sofrer uma substituição da primeira base, ó, só a primeira base, ela vai se modificar para adenina, uracila e adenina. E o aminoácido codificado será isoleucina. Então, o aminoácido vai modificar também. E isso pode fazer com que ocorra mutações, tá? Ter diferenciação lá na formação das proteínas, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ok? Bom, aqui na página 11, tá falando para nós sobre a
tradução gênica. Então, aqui, ó, nós já vimos na aula passada que uma parte do DNA vira de molde para a formação do RNA, tá bem? Já temos ali. Aí, o RNA, ó, quando ele vai formar a proteína, o aminoácido, então a gente já sabe que cada trinca dessa daqui, ó, cada trinca dessa daqui é um códon, tá? Então, o que acontece? Para ele formar os aminoácidos, ele se une com o RNA mensageiro, se une com... Desculpa, gente. Com RNA transportador, tá? Que o RNA transportador, ele tem o anticódon. O que seria o anticódon? O par que se conecta, tá, aos códons do RNA mensageiro. Então, ele faz umas duplas, tá certo? Eles ficam como se fosse uma dupla hélice, tá bem? Então, cada códon vai ter seu anticódon, que vai se unir a ele, tá bem? Para a formação dos aminoácidos, tá certo? Então, aqui tá mostrando para nós as sequências, ó, códon e anticódon se unindo e formando os aminoácidos, tá certo? Quando nós temos a sequência de aminoácidos, nós temos a produção da proteína, tá certo? É assim que acontece. Então, a gente tem o DNA fazendo a transcrição para o RNA mensageiro, tá? E a tradução, a gente tem a união do RNA mensageiro com o RNA transportador para a formação dos aminoácidos. E aí, consequentemente, a formação das proteínas, tá? Então, aqui no livro de vocês diz assim, que para a síntese de uma proteína é necessário que os aminoácidos sejam inseridos em uma sequência específica determinada pelo RNA mensageiro, tá? Então, esses códons, eles têm que estar numa sequência corretinha, bonitinha, tá certo? Depois, na célula, os aminoácidos são encontrados conectados ao RNA transportador, em uma trinca de nucleotídeos denominados anticódons. Então, os anticódons são o encaixe, vamos dizer, as duplas dos códons, tá bem? Ó, cada anticódon é complementar ao códon. Por exemplo, as trincas do RNA transportador A, U, tá? Não vou ler todos, são complementares às trincas do RNA mensageiro, U, A, tá vendo? Então, é como se fosse a formaçãozinha ali da dupla hélice, de uma duplinha de códons e anticódons do RNA, tá bem? Assim, cada códon de RNA determina que o anticódon seja responsável pelo transporte dos aminoácidos, tá bem? Então, aqui a gente vai ter a formação dos aminoácidos para aí a síntese de proteína, tá certo? Ó, com uma extremidade ligada a um aminoácido e a outra pareada ao códon, o RNA transportador converte a sequência das bases nitrogenadas na sequência de aminoácidos. Portanto, o mecanismo de pareamento códon-anticódon determina o local correto em que o aminoácido é inserido na proteína, na cadeia proteica, tá? Então, aqui, ó, essa ligação do RNA transportador, do anticódon com códon, faz com que o aminoácido correto se ligue, se forme para a formação da proteína, tá bem? Para que cada RNA transportador possa transferir o aminoácido específico e se encaixar momentaneamente no códon correspondente no RNA mensageiro, é necessária a participação dos ribossomos. Essas organelas são responsáveis pela síntese de proteína. Então, o ribossomo que vai fazer toda essa união do anticódon com o códon, a conexão da
do aminoácido, a formação dessa sequência e, consequentemente, a síntese proteica, tá bem? O início da síntese ocorre quando duas subunidades do ribossomo se deslocam até o ponto exato do RNA mensageiro, onde a cadeia polipeptídica, a sequência de aminoácidos, é formada. Geralmente, o códon é de iniciação, ou adenina, uracila e guanina, codifica o aminoácido metionina, tá? Que sempre é o primeiro na cadeia, que passa a ser o primeiro na cadeia polipeptídica. Os aminoácidos referentes aos demais códons vão sendo inseridos na sequência, tá? Então, aqui, ó, para nós tem uma representação do RNA mensageiro, tá? Com seus códons, ó, tá bem? Então, aqui, essa bolinha branca é o ribossomo. Então, esse ribossomo vai auxiliar na união do RNA transportador com seus anticódons e, consequentemente, ó, os aminoácidos, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando pra nós o códon de iniciação se unindo ao seu anticódon e a formação da metionina, tá? E aqui, ó, tá aparecendo a inserção do anticódon, do segundo códon, ó, vai se unir aqui e vai formar o próximo, um próximo aminoácido, tá? Que é a leucina, tá certo? Bom, desculpa, é a leucina? Deixa eu ver, gente, que eu vou conferir aqui pra vocês. É a leucina. Aqui tá com um probleminha aqui. Tá? Esse códon aqui, ele não forma a leucina, ele forma a isoleucina, tá? Então, aqui, ó, é a isoleucina, certo? Então, ele vai formar aqui. Depois vai vir o anticódon do códon 3, vai parear aqui com o seu aminoácido e assim vai fazer em toda a sequência até chegar lá no códon terminal. Quando a gente tiver toda a sequência formada, aí vai ter a síntese da proteína. Porque aí, a partir desse pareamento dos aminoácidos, nós temos a formação da proteína em si, tá? Ó, depois do término do processo de tradução, a proteína deve ser liberada do ribossomo, tá? Então, a proteína fica livre. A cadeia proteica se solta do ribossomo quando qualquer um dos 3 códons de terminação é alcançado. Então, quando termina a formação dela em si, tá? Assim, nenhum aminoácido é codificado e a tradução da mensagem, ou seja, a formação da proteína termina, tá? Então, sempre quando a gente tiver um códon terminal, aquela formação da proteína termina, tá? Por isso que o cuidar o sequenciamento de aminoácidos é muito importante, porque às vezes no meio de uma formação de uma proteína tem um aminoácido que foi um códon que foi conectado de forma errada, né? Teve alguma modificação em que ele se modificou, e aí a gente tem um códon terminal. E aí, se no meio da formação da proteína tem um códon terminal, aquela proteína não vai se formar, tá? Bom, vamos aqui pra página 12, ó, que tá falando ainda pra nós que, ó, ainda no final da tradução, o local de síntese proteica do ribossomo é ocupado por uma proteína chamada fator de liberação, a qual faz com que todos os componentes da síntese se separem, incluindo o ribossomo, e liberem cada cadeia polipeptídica que vai constituir a proteína, tá? Então, essa proteína, fator de liberação, ele ajuda, tá? Nesse finalzinho de formação aí da proteína, tá? Então, aqui tá mostrando pra nós, ó, o RNA transportador se conectando ao RNA mensageiro através do ribossomo, a formação do aminoácido, né? E, consequentemente, o início da formação da proteína, ó.
Aqui também, ó, desligamento do RNA transportador da metionina. Então, no momento que começa a transcrição e os próximos códons são conectados, aqueles anteriores, eles já vão se desconectando, tá? Por quê? Porque os aminoácidos, eles já estão unidos para formar a proteína, tá? Então, ó, ligação peptídica, formação dos aminoácidos, desligamento do aminoácido do códon e anticódon anterior, tá? Então, ele vai sempre assim, ele vai sempre formando, tá? E aquele que já formou seu aminoácido, ele vai se desconectando do códon, tá? E aí, aqui a gente tem a formação, ó, da sequência de aminoácidos para a formação da proteína, tá bem? Aqui para nós tá falando sobre os exons e os introns, ó. Exons e introns, o que são esses exons e introns, tá? Então, na célula eucariótica, cada um dos genes é constituído por regiões codificadoras, denominadas exons, e regiões não codificadoras, denominadas introns. Então, o que acontece? Os exons são as partes que codificam, que fazem a transcrição e a tradução, tá? A transcrição do DNA para o RNA e depois do RNA para a proteína, tá? Então, nós temos partes do DNA e partes do RNA que vão ser os responsáveis, os que vão fazer essa codificação. E nós temos também partes, tanto no DNA quanto no RNA, de introns, que são partes que não vão ser codificadoras, elas não vão participar dessa síntese de proteína, dessa formação de RNA, tá? Ó, após o processo de transcrição de uma molécula de RNA, ocorre um mecanismo chamado splicing, que consiste na remoção de fragmentos não codificantes, os introns, de um RNA recém-sintetizado, depois disso, persistem somente os fragmentos de RNA codificantes. Então, quando eles são formados, ó, tá? Nós temos a formação de exons e de introns, ok? Quando vai ter a formação proteica, a tradução proteica, antes disso acontecer, esses introns são retirados dessa sequência de DNA, tá? É isso que tá falando aqui para nós, tá certo? Para quê? Para não ter essas falhas na produção lá das proteínas dos aminoácidos, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Realizem as atividades da página 13 e 14 e depois lá do livro de atividades a 10 até a 12. Lá na página 13, vai ter a letra A e B do último exercício da página 12, vocês têm que fazer, tá? Bom, pessoal, semana que vem nós vamos ter uma live para corrigir as atividades, tá? Do propriedades de DNA e desse funcionamento de genes. Eu vou formar um link lá pelo Positivo On, tá bem? Vou mandar para a diretora também o link, mas vocês fiquem sabendo que quem tem o Positivo On pode entrar direto por ali na nossa live, tá? Que horário vai ser a nossa live? No horário de aula, tá? Então, 9 horas da manhã, inicia a nossa aula, correção dessas atividades, tira dúvidas, tá certo? Até que hora vai ir? Até todas as dúvidas e todos os exercícios serem corrigidos e as dúvidas serem sanadas, tá certo? Então, pessoal, até semana que vem.